história foi outra e os 15% que o governo pediu, levou. Os deputados estaduais aprovaram sem maiores problemas. Bom, e o Jornal da Manhã de hoje, aqui na Jovem Pan News, recebe o secretário de Cultura do município de Natal, Dácio Galvão, falando sobre todos os detalhes das festas do Natal em Natal. Bom dia, secretário. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E quais são as novidades, secretário? Vamos para um assunto mais ameno, né? Falar um pouquinho de festa. Falar de festa. O que vai acontecer aqui na nossa cidade nesse final de ano? Olha, a cidade, de fato, ela está em festa, né? Com toda aquela recomendação sanitária que a prefeitura vem fazendo, de distanciamento, de máscara, álcool em gel, enfim, recomendações básicas. Felizmente a população está vacinada em torno de 80% na segunda dose, 90% na primeira. Então, junto com isso, nós voltamos o Natal em Natal, que é um projeto cultural da cidade, né? Que já engloba aí todo um potencial artístico e cultural, fomentando a economia, a cidadania, enfim. Afinal, esses trabalhadores da cultura, esses artistas, produtores, etc., foram abatidos em pleno voo, né? Aí veio a lei Aldir Blanc e tal. Agora, a Prefeitura de Natal retoma e incrementa, sim. Por exemplo, essa semana, que é a 6ª semana de ações, nas 4 regiões administrativas da cidade, está bem potencializada na Árvore de Mirassol, num momento assim, bem especial, porque vai ter o presente de Natal e o cortejo natalino, né? O presente já começa agora, amanhã, e vai na quinta, né? O presente é aquele espetáculo tradicional é um que a gente já assistiu em anos exatamente, passados. É uma peça musical, teatral, né? Com a direção texto de Racine, Santos, com a direção de Diana Fontes. De que horas, secretário? Vai começar 19 horas. O cortejo natalino, que pela primeira vez está sendo transferido para lá, também com a direção de Diana, Arlene Bezerra, na parte de produção, e contando com vários autos populares, né, vários brincantes envolvidos. Vai ser bem bonito ali na Marginal. Da 101. Da 101, exatamente. Aí vai ter outras atrações musicais, o próprio Amazã, a gente vai ter a figura também de Dodora Cardoso, de Simona Talma Gadelha, a Banda Sinfônica, enfim, Cavaleiros do Forró. Há um mix assim. Para todos os gostos. Para todos os gostos, na diversidade, na pluralidade dos gêneros musicais que os artistas de Natal nos oferecem. Agora, Virgínia, nós vamos ter também a expansão disso em outras áreas, né? Por exemplo, a Cidade Alta, convergência ali da João Pessoa com a Princesa Isabel. Nós temos um palco armado, desde ontem, inclusive, está rolando com teatro, com música, né? Carlos Zen está por lá, vários artistas. E temos na Zona Norte também, a partir de hoje já, a partir de amanhã, melhor dizendo, que é uma ação voltada para os amigos, né, natalinos, vamos dizer assim, uma confraria que é feita lá na rua, no Soledade 2, na rua Atol das Rocas, vai ser lá. É uma primeira vez, mas mostra assim, a descentralização que a gente está tendo na cidade inteira, porque a gente trabalhou Ponta Negra, tem Rocas que vai acontecer, trabalhamos Alecrim, enfim, então tem essa possibilidade toda, isso para essa semana. E espalhar acabou sendo uma estratégia também para que as pessoas não se acumulem num local só, não é? Pois é, você vê as coisas como são, a gente com investimento menos de 1/3 em relação às edições anteriores, nós multiplicamos as ações, muito mais, a gente está chegando em torno de 400 ações. Iniciamos, naquele primeiro momento, quando foi lançado o projeto, com 250 ações e foram se incorporando várias outras ações. E aí a gente está aí chegando aos 400 e poucas ações, muitos artistas envolvidos e também uma cobertura, digamos, maior nos bairros, nas regiões da cidade, né? Secretário, só para repassar, e até uma memória, né? Foi investido quanto nesse Natal? Olha, em termos, porque nós trabalhamos basicamente esse ano com as emendas parlamentares, né? Então em torno de 2 milhões e algum pouquinho. E o prefeito Álvaro Dias deu uma entrevista quando do lançamento, estimando chegar a 2,5 milhões, que eu acho que é o que a gente vai ficar. Quando na edição anterior nós chegamos a 9 milhões, né?
Agora eu estou falando 9 milhões, que envolveu também a parte, digamos, de decoração natalina, da iluminação, né, pública e tal. Secretário Dácio Galvão, e nós estamos chegando aí ao final do ano e da Prefeitura do Natal fazendo o anúncio há poucos dias da volta, da retomada da tradicional queima de fogos. Isso. Né? Tivemos num primeiro momento de suspensão, depois a liberação, a certeza que teremos a queima. E eu pergunto, está tudo pronto para essa queima? Como é que ela vai acontecer? Até para a gente orientar os nossos ouvintes, aqueles que querem passar o Réveillon por aqui nas nossas praias. Na verdade, assim, para deixar um esclarecimento bem evidente, a Secretaria de Cultura FUNCART, ela executa o projeto cultural da cidade. As questões de ordem sanitária ligadas à pandemia, etc. e tal, as instâncias, é o comitê científico e o prefeito que decide o que fazer com bases em dados epidemiológicos, etc. Então, em um determinado momento, a orientação foi suspender e, num outro momento, por avaliações técnicas e tal, não tem expertise nessa área, foi recomendado que se faça. O prefeito me ligou e disse, olha, o comitê está recomendando que se retome, está perfeito. Por que perfeito? Porque nós havíamos feito a licitação da queima dos fogos, o chamado show pirotécnico, e naquele momento de suspensão nós não havíamos assinado contrato, então foi só um arquivamento e agora um desarquivamento. Então não houve, na verdade, nenhum dano financeiro para o erário nem para o fornecedor. Liguei imediatamente para ele, se encontrava em Campina Grande, está tudo rearticulado, vai acontecer na Ponte Newton Navarro, que já é tradicional, e na Praia de Ponta Negra, na pré-mar, né, digamos, a 500 metros da orla, que é a recomendação que a gente segue rigorosamente, o que sugere a Capitania dos Portos e o Corpo de Bombeiros. Então, toda essa área técnica está trabalhada. Vamos trabalhar basicamente uma expectativa para 12 minutos de queima, com a interdição de tráfego e tal, como a população já está habituada, desde a ponte até Ponta Negra. E eu creio que girândolas, morteiros, cascatas vão, de fato, fazer marcantemente a passagem da virada de ano. A população já elegeu isso como uma marca fundamental, né, para expandir suas alegrias, suas curtições, enfim, suas celebrações. E estamos animados, acho que tudo vai correr bem. E o trade turístico, a gente tem mantido também uma relação de contato, com a BIH principalmente. Eu creio que há uma convergência para essa retomada do aspecto cultural e, evidentemente, da movimentação econômica, financeira, empregabilidade, etc. Né? É isso que eu queria perguntar para o senhor agora, senhor secretário. Na cultura, né, envolve a questão do turismo, envolve muita coisa. Aí o senhor ficou bem nesse meio da questão cultural, né? Se faz, reclama, se não faz, reclama. Qual foi o maior desafio da Secretaria de Cultura aqui de Natal para administrar toda essa situação de pandemia? Olha, eu diria, você fala no global, né? Desde o início ou agora, no momento? Agora, né? Porque parou e agora está nessa retomada e fica, vai e volta. Há uma compreensão total em relação à classe artística, no tocante, assim, problema de arrecadação da prefeitura, momento econômico com dificuldade e tal. Então, conduzimos isso da melhor maneira possível, de acordo, porque nós fazemos uma política pública horizontalizada, em discussão com os segmentos, ouvindo, discutindo, formatando, dialogando a equipe técnica, enfim, com os fazedores de cultura. E com isso, nós trabalhamos sempre o instrumento do edital público, porque democratiza a acessibilidade, enfim, há uma curadoria que seleciona. Não há quem indique. Esse ano foi um ano atípico, né? Eu conversei com o prefeito Álvaro, isso ainda no sábado passado, no aspecto de que, como as emendas parlamentares foram liberadas de última hora, não houve tempo hábil para se lançar os editais como desejávamos. Algumas sim, outras não, né? Algumas emendas nós conseguimos, outras não. E essas outras não nos incomodam num certo sentido, porque ficou assim muito escolhido, né? Os artistas que participariam, isso estou falando sem nenhum demérito para a participação dos respectivos. É porque essas emendas já direcionam? Pois é, então como não havia tempo hábil, exatamente, você foi na moça, como não havia tempo hábil do ponto de vista legal para lançar um edital, 53 dias, mais 5 dias de recurso, são 60 dias pelo menos, né? E aí sim, é exatamente o que você colocou. Esse direcionamento. Então, houve um direcionamento
A gente procurou o máximo equalizar isso, mas houve, por exemplo, assim, um artista 2 ou 3 vezes fazendo o mesmo show. Eu conversei com os vereadores, eles foram sensíveis, receptivos, para que a gente, repetindo essa dose próximo ano, que é muito bom, o parlamento está interessado na área cultural, né, Virgínia? Eu acho isso fantástico, porque mostra que um outro, vamos dizer assim, um outro componente do poder passa a enxergar esse potencial econômico, né, e cultural como uma coisa pulsante dentro da economia do Estado. E aí a gente está já afinando e alinhando perspectivas para que a gente trabalhe sim o edital público. Essa é uma ferramenta que marca a administração do prefeito Álvaro, e os artistas já não se conformam se assim não procedermos. Repito, democratiza, o acesso passa a ser um acesso isonômico, porque a curadoria que tem expertise é quem vai definir. Quando o artista não concorda, ele pode fazer o recurso dele do ponto de vista administrativo, podendo mesmo até recorrer ao Ministério Público. Então essa prática é uma prática que está consolidada na cidade, e de forma típica, respondendo a sua pergunta, nós enfrentamos essa dificuldade, mas uma dificuldade que eu gostaria de deixar claro, assim, que houve uma compreensão total da classe, do segmento, para conosco. Acho que nós inovamos fantasticamente, principalmente na área teatral. Por exemplo, Sinapse Darwin, de direção de César Ferrari, com Titina Medeiros, estreando ali, estrelando. Que foi no final de semana pois passado, lá em Ponta Negra, muito lotadíssimo. Muito elogiado o espetáculo. Lotadíssimo, né, Virgínia? Um negócio impressionante, quer dizer, é isso, né? A velho chavão de Milton Nascimento, né? O artista tem que ir no povo estar, né? E a coisa funcionou. Então a gente está muito satisfeito, acho que a resposta tem sido muito boa. E se essa perspectiva de controle pandêmico continuar, quero crer que a gente pode ter também um carnaval e tal. Houve a marca, né, de trabalharmos com os artistas locais, toda a grade, uma única exceção, um momento inclusive fantástico, você estava lá, que foi a nossa conterrânea Roberta Sá, que veio do Rio para cá. Fora isso, os artistas daqui, que moravam aqui, foram todos contemplados. Secretário, justamente esse ponto que o senhor tocou, né? O senhor tocou na possibilidade até de ser realizado o carnaval, né? A gente está falando agora desse momento, convivência com essa nova variância, inclusive foi algo que modificou esse cronograma do final do ano, né? Não ia ter a queima, depois voltou, agora não tem os shows. E um dos argumentos justamente é que, por se tratar de ambientes abertos, era difícil manter esse tipo de controle, passado inclusive pelo comitê científico. Como imaginar que isso pode, que as condições podem estar melhores para o início do ano, e qual é a interlocução que vocês têm lá, qual é a conversa que vocês têm lá a respeito do carnaval, se vocês vêm mais com ameaça ou com a esperança de acontecer? Deixa eu lhe dizer, em relação à retomada, por exemplo, dos shows pirotécnicos e tal, do queima de fogos, se você der uma geral, uma varredura, assim, o Nordeste todo aderiu à queima de fogos. Foi retomada as capitais. Então, eu acho que, quer dizer, eu não tenho os parâmetros com que a base, como é que o comitê científico procede, até porque eu não participo. Secretaria de Saúde, comitê e prefeito, né? Eu sou só comunicado. É evidente que a gente tem trabalhado e feito o dever de casa, exatamente em relação ao carnaval, com os editais públicos, todos estartados, aguardando somente o quê? Valores, que é quem delibera é o prefeito, e a consequente política a ser adotada, ou seja, serão os artistas locais, tão somente, terá interlocução com outros artistas de outras cidades, isso eu teria que avaliar. Qual é o clima no Nordeste para o carnaval? Olha, eu visitei há 3 semanas o secretário de Cultura de Recife e o presidente da Fundação Cultural de Recife, e também a secretária de Cultura de Olinda. Fui lá, bati um papo com os dois, levei a equipe técnica, ou melhor, com os 3, e a expectativa é a nossa, é a mesma. Ou seja, não há uma segurança estática para isso. Eu senti, por exemplo, na gestão Olinda, uma expectativa otimista, demasiada. Mas é apenas uma sensação de otimismo, não é uma projeção técnica, científica, e essa imprevisibilidade da Ômicron, você não pode... O Rio de Janeiro confirmou que vai ter carnaval lá, né? Confirmou, eu vi, mas assim, você vê que é uma instabilidade das confirmações e desconfirmações, né? O próprio prefeito Eduardo Paes, há 2 meses, já tinha, inclusive, já tinha afirmado, e depois né? Foi obrigado a suspender. Então, quer dizer, é uma situação que o mundo vive. Você vê outros países na Europa já decretando lockdown, então, não sei o que, etc.
espera-se que isso não venha acontecer no Brasil. Então, quer dizer, é uma instabilidade, mas sendo otimista, eu quero crer que no mínimo nós teremos um carnaval com os artistas locais, e apenas isso é uma crença, não é uma afirmação, e também um desejo, e que o formato híbrido não seja totalmente descartado. Eu acho que será possível. É um momento de observação. Sim. Exatamente, que, repito, depende do comitê científico, decisão com o prefeito e os valores econômicos que nós vamos trabalhar. E mais uma dúvida agora sobre as apresentações de final de ano. O comitê passou justamente essa recomendação para que os shows, né, que aconteceriam em um bairro que vamos esquecer agora o nome. Sim. É um bairro agora e lá na Ridinha. Eram 2 shows que não ocorrerão mais. Sim. Nesse caso, o comitê chegou a conversar em algum momento com a FUNCAT também sobre as apresentações do Natal e Natal, ou se recomendou apenas Não, apenas eu recebi a comunicação do prefeito Álvaro de que nós devíamos retomar, porque o comitê tinha entendido que era possível, não seria ameaçador. Em relação ao show da Ridinha, muito se questionou, alguns questionamentos foram feitos na seguinte relação: como manter, por exemplo, shows na Árvore e desarticular shows na Ridinha. Bom, há um fato, é claro que tudo aglomera. É evidente que a aglomeração da Árvore não é uma grande aglomeração. Não é uma grande aglomeração. E na Ridinha, quando eu digo grande, aí é isso que eu vou chegar. Na Ridinha, o que potencializa a aglomeração do show é a queima de fogos. É ela que potencializa. Ela que leva um bom público para lá. Então a gente achou por bem, como a gente já tinha, o comitê liberou, achamos por bem não liberar. E quando eu digo achamos, estou pluralizando, mas também já foi uma decisão antecipada do próprio comitê. Então, por isso que não vai... Agora vamos ressalvar uma coisa: esses artistas que estavam mobilizados para a Ridinha já foram diluídos na programação, inclusive da Árvore. Então nenhum houve perda, assim, no sentido de deixar de realizar a sua apresentação, dos valores que iriam ganhar, isso está tudo, e eles absorveram numa boa, sem nenhum problema, entenderam. Enfim, agora, questões assim de decisões técnicas, de fato, só o comitê pode responder. Os shows aconteceriam só para dizer no Guarapes, né? Que o bairro tinha esquecido, Guarapes e Ridinha, né? Pois é, eu vi aquela informação do Guarapes, mas eu desconheço aquilo, na verdade. Eu não sei qual era essa programação de Réveillon. Não estava previsto nada oficialmente para lá. Não, a não ser que fosse uma outra situação, mas não foge. Nos foge a... Ok. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News de hoje está recebendo aqui o secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão. E eu queria deixar o espaço aqui para o senhor fazer o convite, né, antes da gente encerrar, para os potiguares, para os eventos. Uma pergunta que você fez que eu acho que eu deixei incompleta. A resposta que é o seguinte: em relação à economia criativa, né, a movimentação econômica, a relação com os elos da cadeia produtiva do turismo e da própria economia da cultura. Não é segredo, nem é descobrir pobre, a gente sabe que a cultura é quem potencializa o turismo para além do sol e mar. Isso no Brasil e no mundo. São Paulo hoje é isso, até porque o mar em São Paulo... Não, passa longe. E o sol é a cidade da garoto. E hoje São Paulo é o maior carnaval do Brasil, porque você tem hoje a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, aferindo estatisticamente a contribuição da economia e da cultura no PIB interno, seja da cidade, seja do Estado, né? Então, a gente ainda tem essa defasagem de não ter estatisticamente essa aferição tão detalhada, apesar do esforço da FEComércio faz com o seu departamento estatístico, que não tem uma expertise voltada para isso, mas se esforça, e nosso presidente Marcelo Queiroz sempre colabora com essa pesquisa. No Natal e Natal desse ano nós não teremos, infelizmente, quantos vai circular, né, em relação ao custo-benefício do investido e do que vai circular. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, que essa relação com o trade turístico e com, digamos, essa retroalimentação com as cadeias produtivas do turismo, nós estamos cada vez mais num caminho de potencializar, e eu diria até que os empresários do setor, quando você conversa, você sente uma recepção muito forte. Eu tive 3 ou 4 vezes agora com o presidente Gosson da BH e com seus... Com Abdon. Com Abdon Gosson, com o George também estava lá, com a Bib Chalito, enfim. E a conversa deles é de muito entusiasmo em cada vez mais compreender essa participação efetiva da cultura na cadeia produtiva do turismo. Galvão, os hotéis de Natal não têm
opção de vaga para o mês de janeiro. Olha só. Né? A cidade Olha está só. lotada em janeiro e os hotéis todos Olha com só. ocupação. Olha Né? só. Então teremos Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E a gente está junto, a gente tem inclusive discutido nessas viagens da BAV e tal, não sei o quê, a gente não fazer apenas uma mostra da cultura para o turista ver, entre aspas, no sentido menor, mas de fato levar um stand com identidade real, enfim, que potencialize a venda e o recorte cultural da cidade para o Brasil e para o mundo. Isso é o que atrai. É verdade. Então fica o convite para quem quiser ver Pois é, o convite desfile. para tudo, para todos, do cortejo, que vai ser bem bacana lá em Mirassol, também do presente de Natal, a Banda Sinfônica, Amazã, Doutora Cardoso, Simone Talma, Gadelha, enfim, é uma pluralidade fantástica para o natalense curtir, a loja Natal original, a gastronomia, tudo ali concentrado em Mirassol, com as famílias já unidas, e o lado kits também, Tem. do Papai Noel, da casinha do Papai Noel, enfim. O encantamento está Tem por lá tudo também. para tudo e para todos. Ok, Darcio Galvão, secretário da Cultura aqui do município de Natal, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje. Nós aqui agradecemos. Obrigada, Bom dia. secretário. Feliz Natal. Ok. Feliz Natal para Feliz vocês. Natal, secretário. E agora nós vamos ouvir Alex Medeiros com a coluna Dizendo Tudo aqui no Jornal da Manhã. Eu só não tô...